Olá, tudo bem? Eu sou o professor Júlio e nós iremos iniciar nossa aula de movimento circular uniforme. Bem, primeiramente eu queria definir com vocês o que é o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme é um movimento em uma trajetória circular com velocidade constante. A velocidade é escalar constante, ou seja, o corpo ele vai manter a velocidade com que se desloca nessa trajetória circular, ou numa trajetória circular como esta, sempre com o mesmo valor, tá? Para que nós possamos iniciar o estudo do movimento circular uniforme, vamos lembrar que o movimento circular uniforme ele é um movimento periódico ou que se repete. Então, vamos imaginar que eu saia desse ponto aqui e eu dê uma volta completa e retorne a este ponto. Beleza, eu completei todo o meu circuito, tá? Porque ele é um circuito fechado. Porém, se eu fizer de novo o movimento, eu vou descrever a mesma trajetória que eu fiz anteriormente. Ou seja, eu vou repetir a mesma trajetória. Então, eu vou realizar o quê? Um movimento repetitivo. Nesse caso aqui, a gente vai chamar de movimento periódico. Porque toda vez que eu me deslocar, eu vou sempre fazer a mesma coisa, eu vou repetir o movimento, eu vou dar uma volta inteira nesta circunferência. Bem, para isso nós temos que definir, isso nos ajuda até a definir o período. O que é o período? O período é o tempo gasto para dar uma volta completa. Então imagine, eu me desloco sobre esta circunferência, nessa linha aqui, e então, quando eu me desloco, eu gasto tempo de 1 segundo. Então, para me deslocar nesse círculo, gasto tempo de 1 segundo. Como eu gastei 1 segundo para dar uma volta completa nessa circunferência, então esse é o meu período, que é representado pela letra T maiúscula. Então vamos lembrar, período, eu represento ele pela letra T maiúscula. Então nesse caso, se eu dei uma volta inteira e demorei 1 segundo para dar essa volta, o meu período ele é de 1 segundo. Ah, mas eu não gastei 1 segundo, eu gastei 5 segundos para dar uma volta inteira. Então, meu período é de 5 segundos. Ah, eu gastei 10 segundos para dar uma volta inteira. Então, meu período é de 10 segundos. Então, lembre-se, o período é o tempo que eu gasto para dar uma volta completa. Além disso, nós temos o inverso do período, tá? Que é a frequência. Aliás, só para concluir aqui, o período ele é dado pelo tempo gasto, né, para dar uma volta completa. Agora, o que é a frequência? A frequência é o inverso. Imagine que eu dou uma volta aqui, gastei 1 segundo, dei duas voltas, gastei mais 1 segundo, ou seja, eu dei a segunda volta e gastei mais 1 segundo. Ou vamos supor que eu dê aqui 10 voltas e gaste 1 segundo, ou seja, vamos ver aqui, eu dei 10 voltas, tá? 10 voltas, ou e gastei para dar essas 10 voltas 1 segundo. Você pode pensar assim, nossa, é possível um corpo dar 10 voltas e gastar 1 segundo? Eu vou dizer que existem corpos que se deslocam com uma frequência muito maior do que essa, e são corpos, né, são materiais que existem e você utiliza no seu dia a dia, tá bom? Então, 10 voltas por segundo, ou seja, 10 ciclos por segundo. Tá? Por que ciclos? Como eu falei, é um movimento periódico, então ele realiza ciclos.
Cada vez que eu dou uma volta, eu realizo um ciclo completo sobre esta circunferência. Então, como eu dei 10 voltas e eu gastei 1 segundo, isso é minha frequência. E 10 voltas, ou 10 ciclos, ou 10 rotações, eu posso chamar isso daqui também de rotações. 10 rotações por segundo, tá? Por que por segundo? Porque eu dei essas 10 rotações num tempo de 1 segundo. Então, para não ficar assim, nós chamamos isso de hertz. Exatamente. O hertz que você vê aí quando você olha aí as configurações do seu computador, quando você olha as configurações do seu celular, tá? Então, tem lá a frequência em hertz, né? Que são também está relacionado aí às ondas que chegam quando você vai falar de uma sintonia, né, de estação de rádio, por exemplo. Tá, mas tem outras situações aí. Mas lembre-se, tá? O que quer dizer hertz? Rotações por segundo. Inclusive, nós utilizamos também para frequência, nós utilizamos também a unidade de RPM. Então, por exemplo, frequência de 60 RPM. Se o meu R aqui significa rotações, aqui embaixo também. Se aqui em cima significa por, aqui embaixo também. Agora aqui em cima, rotações por segundo, que é o que define a grandeza de Hertz, né? A unidade de medida de Hertz, né? Da grandeza de frequência, e rotações por minuto, tá? É uma outra unidade. Tem também rotações por hora, que é RPH. Como é que eu transformo rotações por minuto em hertz, que no fundo seria rotações por segundo? É simples. Como 1 minuto é igual a 60 segundos, você vai dividir esse valor por 60. E 60 dividido por ele mesmo vai dar 1 hertz, tá? 60 dividido por 60. Então você pode usar rotações por minuto, rotações por segundo, que é o hertz, rotações por horas, tá? Mas lembre-se, o que é a frequência? Número de voltas, olha que interessante, número de voltas por unidade de tempo. E aí o que você pode concluir? Olha só, imagina que interessante, se você comparar os dois, tá? Você vai ver que um é inverso do outro. Ou seja, a frequência ela é o inverso do período e o período o inverso da frequência. Ou seja, eles se complementam. Beleza? Então lembre-se muito disso. A frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência. Bem, velocidade escalar. O que é a velocidade escalar? Bem, a gente sabe que a velocidade escalar ele é o espaço percorrido durante um intervalo de tempo, tá? É o espaço percorrido durante um intervalo de tempo. Porém, na nossa trajetória circular aqui, o meu intervalo de tempo é o tempo gasto para o quê? Realizar esse percurso inteiro. E esse percurso inteiro, vamos lembrar aqui, ó. Velocidade é igual ao espaço percorrido, ou seja, o meu ΔS durante um período, que é um período de tempo. Vamos colocar assim. Beleza. Quando eu dou uma volta completa na circunferência, o que acontece se eu der uma volta completa na circunferência? Se eu der uma volta completa, no máximo que ele vai percorrer é esse comprimento desse círculo. Na matemática, o comprimento desse círculo seria 2π vezes o raio. Por que o raio? O que é o raio? Na figura anterior estava aqui. O raio é a distância. Opa!
O raio é a distância do centro até a linha da circunferência, tá? Então, tanto é que se minha circunferência for menor, o meu raio também é menor. Por exemplo, esse Rzinho, ele vale só até aqui. O Rzão até esse círculo de fora, tá? Então, depende do raio. Para eu achar a velocidade com que eu vou percorrer essas linhas, seja ela essa linha maior ou circunferência maior ou essa circunferência menor, eu preciso saber o raio, mas não só o raio, porque toda vez que eu der uma volta, eu giro também um ângulo que em graus equivale a 360 graus. Só que em π equivale a 2π, porque vamos lembrar que π ele é igual a 180 graus. Então eu vou percorrer o ângulo de 360 que impida 2π radianos, mas também vai depender a minha circunferência do raio. Então eu vou percorrer 2πr, tá? Porque se fosse esse círculo menor, o meu r seria o r minúsculo. Mas eu estou me referindo ao círculo maior, então eu vou usar o r maiúsculo para diferenciar os dois círculos aqui. Então, meu percurso sempre vai ser 2πr a cada volta. Olha que interessante, a cada volta. Então, quer dizer que o meu intervalo de tempo a cada volta é a mesma coisa que o período. Por quê? Toda vez que eu percorrer 2π, eu dou 2π, né? Eu vou percorrer, dar uma volta inteira. E o período, nós vimos no slide anterior, é o tempo que eu gasto para dar uma volta. Beleza, pessoal? Só que vamos lembrar que o período ele é o inverso da frequência e a frequência ele é o inverso do período. E olha aqui, ó, que o período aparece embaixo. Então eu posso escrever dessa forma a velocidade 2πr sobre o período, ou também eu posso escrever 2πr vezes a frequência. Aí a frequência fica em cima, o período embaixo, a frequência em cima. Olha aqui, se o período estiver embaixo, a frequência tem que estar em cima, porque a frequência é o inverso do período. Então eu posso escrever a minha velocidade escalar linear através dessas duas formas. Beleza, pessoal? Isso daqui é bem tranquilo. E a velocidade angular? O que é a velocidade angular? Bem, a velocidade angular é a velocidade com que eu dou um giro em torno desse ponto, ou seja, o giro em torno desse ponto, o giro angular. Porque apesar de eu estar percorrendo essa linha aqui, eu me desloco nessa linha, mas eu também vou deslocando o ângulo. E aí, quando eu concluo a volta inteira, eu girei também o ângulo. E eu vou fazer isso com uma velocidade. Tanto é que a gente diferencia a velocidade angular da escalar, a velocidade angular com essa letra que parece um W, mas a gente chama de ômega, tá? W, mas essa parte de cima é para dentro. Aqui é mais tranquilo, por quê? Vamos lá. O que seria então o giro angular? A velocidade angular? Seria o meu deslocamento angular durante um intervalo de tempo. Quando eu dou um giro completo, eu giro 360 graus. E anteriormente nós vimos que 360 graus equivale a 2π. Beleza? Ele descreve 2π e ele gasta quanto tempo para isso? Tempo de um período. Então seria 2π sobre o período. Pergunto, depende do raio? Não, porque eu não estou analisando a linha da circunferência, eu estou analisando o ângulo, tá? Só que assim como a velocidade escalar,
Você pode reescrever também a velocidade angular em termos da frequência. Então, lembre-se, a frequência ela é o inverso do período. Então, se o período está embaixo, a frequência vai ficar em cima. Então, eu posso escrever também a velocidade angular em termos da frequência ou do período. Beleza? Então, lembre-se, a velocidade angular é a velocidade com relação ao ângulo e não a circunferência, que é essa linha, tá? E ela independe do raio. Então, ó, o ângulo descrito por um móvel pelo tempo gasto para descrevê-lo. Bem, aí tem uma relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular, óbvio, né? Que é dada por essa forma. A velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio, tá bom? O que diferencia uma da outra é o raio. Para a gente finalizar, olha vamos fazer aqui um exercício. Ó. Um móvel percorre um círculo de raio 10 centímetros, gastando 5 segundos. Considerando π igual a 3, determine. Só para complementar aqui, gastando 5 segundos para dar uma volta, tá? Bem, se ele gasta 5 segundos para dar uma volta, então eu já tenho o meu período, tá bom? Mas antes disso, deixa eu apagar aqui. Então, determine. Vamos ver, letra A frequência. Bem, como eu falei, ele gasta 5 segundos para percorrer esse círculo, ou seja, dá uma volta completa. Então, o período aqui é de 5 segundos. Mas ele quer a frequência. Mas o que é frequência? Frequência é o inverso do período. Se o período vale 5, então vai ser 1 sobre 5. E 1 sobre 5, 0,2. Como o meu tempo está em segundos, a frequência é em hertz. Então, 0,2 hertz. Então, esse é o valor da minha frequência. Pessoal, se tivesse em minutos, seria 0,2 rotações por minuto. Mas aconselho a transformar em segundos, porque a unidade de tempo do período é o segundo, tá? Bem, e a velocidade angular? Então, nós temos duas formas de fazer isso. A velocidade angular ela é igual a 2 vezes π vezes a frequência, ou 2 vezes π sobre o período. Vamos lembrar que π é 3, né? E considerou 3, né? A gente sabe que π não é bem 3, mas vamos considerar 3. Então, 2 vezes 3 vezes 0,2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 0,2. Se nós fizermos, isso vai dar 1,2. Por quê? Pessoal, só para a gente analisar aqui, a velocidade angular, a unidade de medida dela é o radiano por segundo, porque a gente transforma em pi radianos, né? Eu trabalho com pi radianos, e a unidade de tempo é os segundos, que é a unidade do período. Então, 1,2 radianos por segundo. Se você usar essa fórmula aqui, vai dar 2 vezes 3 dividido por 5. Então, isso vai dar 6 dividido por 5. E se você fizer isso, também vai dar 1,2 radianos por segundo. Então, você tem aí duas formas de encontrar, tá? Essa é a vantagem. Tem bastante fórmula aqui, mas isso ajuda. Tá? E você atinge aí o mesmo resultado. E por último, a velocidade linear. Só voltando aqui, o raio ele é de 10 centímetros, tá? Deixa eu só grifar aqui, ó, o raio 10 centímetros, que agora a gente vai precisar, nós iremos agora precisar do raio. Então, ele quer a velocidade linear. Então, vamos lembrar que a velocidade angular, nós encontramos a velocidade angular como 1,2
radianos por segundo. Fizemos dois cálculos para encontrar isso. O raio de 10 centímetros e ele quer a velocidade linear. Então, como eu falei, né, há uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, que é WR. A velocidade angular 1,2 e o raio, professor, está em centímetros. Como é que eu faço? Pessoal, você tem aí duas opções. Nesse caso aqui, você não tem problema deixar em centímetros, a não ser que ele queira algo posteriormente. Por exemplo, a gente vai ver aí sobre aceleração centrípeta. Aí, obrigatoriamente, tem que transformar em metros. Nesse caso aqui, não, ó, porque 1,2 vezes 10 vai dar 12. 12 o quê? Centímetros por segundo. Por que não metros? Porque eu não transformei a unidade de centímetros em metros. Então, se aqui eu usei o valor com centímetros, então a minha resposta vai ser em centímetros. Se eu fosse usar com metros, eu teria que transformar isso em metros. Então, eu teria que dividir isso por 100, daria 0,1 metro. E aí eu calculava agora de novo. 1,2 vezes 0,1. Isso vai dar 0,12 metros por segundo. Beleza, pessoal? Então, guarde bem isso. Os dois estão certos, tá? Para este caso. Porém, se você fosse usar isso daqui para resolver com a aceleração, aí teria que transformar isso obrigatoriamente na unidade de metro, tá bom? Então, é só isso. Um abraço, até a próxima.